tete-a-tete com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já está em rede com a gente para toda a Paraíba. Você nos escuta pela rede de rádio da Arapuã e também pelo Facebook do Instituto Lula, pelo Facebook da Arapuã, pelo Instagram. Vamos começar essa entrevista primeiro dando o boa tarde ao presidente de todos os paraibanos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os companheiros da Rádio Arapuã. Boa tarde, Gutenberg. Boa tarde, Luiz Couto. Boa tarde, Clifton Júnior. Eu queria aproveitar para cumprimentar o companheiro, o nosso presidente, o Frei Anastácio, nosso deputado federal, o Anílio Batista, nosso deputado estadual, e, se Deus quiser, candidato a prefeito, e cumprimentar Só um momentinho, que a gente está fechando aqui o seu retorno, porque ele ainda está precisando ajustar aqui. A gente está ali ouvindo bem, mas a gente quer que os ouvintes, na verdade, que estão acompanhando, estejam ouvindo bem também, para a gente poder fazer esse registro. Lembrando que, em 1h40, além da Rádio Arapuã, a gente vai estar transmitindo também essa entrevista pela TV Arapuã, a partir de 1h40 da tarde. Quando eu puder falar, vocês me avisam. Então, já podemos definir aí? É a tecnologia. Presidente, o senhor nos escuta agora? Está entrando uma música aí, ó. Eu estou ouvindo. Ele está escutando bem, mas no retorno dele entrou a música aqui. Eu estou ouvindo vocês bem. Então está entrando um forró, né? Um forró. A expectativa. Qualquer coisa, a gente faz qualquer coisa, vamos fazer no modelo tradicional, antigo, presidente. O modelo do telefone, entendeu? Que aí a gente consegue fazer com que os ouvintes todos acompanhem. A equipe toda estava aí desde manhã, ajustando e testando. Enfim, a nós cabe a questão do microfone. São 13h03, 13h03. Tem uma informação aqui do Nacional. Chega para cá. Há um mandato de prisão também para a mulher do Queiroz. A mulher do Queiroz, que está acomodada como fugitiva, viu, Gutenberg? E estão dizendo que ela está no Bolsa Emergencial. Ela tem recebido Pelo amor de Deus, Gutenberg. Emergencial para a mulher do Queiroz. Esse Brasil está demais. O Queiroz preso hoje pela manhã em São Paulo, e também agora a mulher do Queiroz está como fugitiva, uma decisão do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, uma prisão cumprida pela Polícia do Estado de São Paulo. Ô, Felipe Nunes, você tem alguma coisa aí, Felipe? Por favor, você tem alguma coisa aí, enquanto ajusta aqui com o presidente Lula? Wilson, vamos trazer uma informação. O Adelmário, é com você? Isso, exatamente, Gutenberg. Hoje, o Tribunal de Justiça da Paraíba acatou um pedido liminar interposto pelo município de João Pessoa e mandou fechar os escritórios de contabilidade localizados na capital. Em sua decisão, o desembargador Marcos Cavalcante destacou que, diante da situação grave de saúde pública, cabe aos gestores tomarem as providências para garantirem o bem da coletividade, não podendo privilegiar um segmento profissional para não colocar em risco os esforços de combate à pandemia. O procurador do município, Adomar Regis, comemorou a decisão da Justiça e defendeu obediência ao decreto municipal. Sobre pelo município de João Pessoa, uma decisão de primeiro grau, Já estamos ao vivo. Os decretos municipais, até de profissionais liberais, devem permanecer fechados. 5.000 pessoas já. Isso se deve a critérios de saúde. Onde é que eu vejo aqui? O TJ, mais uma vez, entendeu que cabe ao poder o Instituto Lula. Onde é que eu vejo aqui? Lula está ao vivo agora. Então, essenciais e que devem permanecer abertas no fechado. Aqui, onde é que eu vejo?
Bom, vamos tentar agora. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estamos ao vivo para toda a Paraíba agora, para todo o Brasil. E a pergunta, vamos repetir, o boa tarde para todos os paraibanos e brasileiros que nos acompanham nessa tarde. Olha, eu quero cumprimentar os companheiros que estão fazendo a entrevista, o Gutenberg Cardoso, o Luiz Torres e o Clilson Júnior. Quero cumprimentar o povo paraibano e expressar minha solidariedade a todos aqueles que são vítimas da coronavírus e aos parentes daqueles que já foram vítimas da coronavírus. Quero aproveitar também e mandar um grande abraço para o Jacques Macedo, presidente do PT. Quero cumprimentar o companheiro Anastácio, nosso deputado federal, o Anísio Maia, deputado estadual e, quem sabe, candidato a prefeito de João Pessoa, e convidar todas as mulheres e todos os homens que nos estão assistindo pela Rádio Arapuã. Estou à inteira disposição de vocês para esse debate, para essa entrevista. Façam qualquer pergunta, não existe pergunta proibida, não existe pergunta difícil. Quero que vocês tenham toda a liberdade do mundo para fazer a pergunta que vocês quiserem, o comentário que vocês quiserem. Presidente, boa tarde. Os assuntos são muitos e variados, naturalmente, mas teremos tempo para isso. Só que aí um tema que não estava na pauta e acabou sendo um tema desta quinta-feira, eu queria começar por isso, que talvez seja o tema mais factual e mais quente desta quinta, foi a prisão do ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. O caso Queiroz tem um potencial. Em que nível, na sua visão, o senhor passou e sofreu processos de investigação e de condenação também? Como é que o senhor avalia o nome Queiroz e o caso Queiroz do ponto de vista da capacidade explosiva ou inflamável desse caso? Ô, Luiz Torres, tem uma dúvida que me inquieta, quer saber o seguinte, por que não foi a Polícia Federal que prendeu o Queiroz? Por que foi a Polícia Civil do São Paulo, consorciada com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, e foi o Ministério Público do Rio de Janeiro e o Ministério Público de São Paulo, e não o Ministério Público Federal que pediu a prisão? Essa é uma dúvida que eu tenho, é uma dúvida que me inquieta, porque ele já deveria ter sido preso há muito tempo. Ele, inclusive, desrespeitou o Ministério Público, não prestou depoimento, fez por escrito, apareceu no Hospital Sírio-Libanês e a polícia não foi atrás. E o que é mais grave é que ele estava hospedado na casa de um advogado do filho do Bolsonaro, sabe? E também do Bolsonaro, ou seja, e essas pessoas cinicamente diziam que não sabiam onde ele estava na casa do advogado dele. Então é muito estranho, mas de qualquer forma eu acho que é importante que ele seja interrogado, que ele confesse o que ele sabe da rachadinha no Rio de Janeiro e de outras coisas que ele pode ter de compromisso com a família Bolsonaro. E o que o povo brasileiro quer, o povo paraibano quer, é apenas a verdade. Ou seja, se ele cometeu crime, pague pelo crime. Se ele não cometeu, pague quem cometeu. Mas a gente não pode deixar de tentar apurar a verdade. Eu, obviamente, que estou muito calejado nesse negócio. Eu não acredito em todas as denúncias. Eu preciso ver se os autos efetivamente comprovam, porque, por exemplo, no meu caso, Luiz, o Moro mentiu na sentença, o Dallagnol mentiu na acusação e a Polícia Federal mentiu no inquérito. Por isso é que eu ando desafiando todos eles a mostrar um único documento, um único pedaço de papel, uma única coisa que diga que eu tenho um apartamento ou que eu tenho um sítio em Atibaia, sabe? Então, eu estou desafiando eles, desafio quem era os proprietários, quem vendeu, sabe? Porque eles também mentem muito. Então, vamos esperar a apuração. O que eu espero é que seja muito séria a apuração, sabe? E que o cara possa ter a presunção da inocência, ou seja, ele pode, sabe, se defender democraticamente, provar se ele é inocente, e vamos ver. Mas acho que foi importante porque faz muito tempo que estão procurando ele, querem saber se ele sabe alguma coisa da rachadinha da família, querem saber se ele era caixa 2 mesmo, querem saber o que ele transava em nome da família Bolsonaro e até se ele tinha alguma relação com aqueles que mataram a Marielle. Eu acho que tudo isso pode ficar esclarecido agora
se a polícia e a justiça agirem com muita seriedade. Ô, presidente, que posição, pessoalmente, o senhor tem e o seu partido nessa cruzada de impeachment do governo Bolsonaro, fruto de tudo que já se conhece? Qual é a posição sua, a posição do PT? Me parece que o senhor tem uma posição que o caminho não é impeachment, é isso mesmo? Não, a minha posição é que o caminho é impeachment se você conseguir validar que teve crime de responsabilidade. Eu acho que o Bolsonaro já cometeu muitos crimes de responsabilidade, mas não sou eu que tenho que julgar. Quem tem que julgar é a Justiça e o Congresso Nacional. Eu acho que ele cometeu praticamente um crime imperdoável, que é esse genocídio que está acontecendo no Brasil com o caso da coronavírus. Ele não cuidou da coronavírus antes, ele não cuidou no começo e não está cuidando até agora. Ele não acredita na ciência, ele desafia todos os cientistas e todos os pesquisadores, e enquanto ele não cuida disso, o que a gente percebe é que o povo está morrendo. E o que a gente percebe é que está morrendo mais do povo pobre. E o que ele deveria fazer era, pelo menos, fazer chegar na casa de cada cidadão brasileiro que tem direito aos R$600 que o Congresso aprovou, para as pessoas poderem acatar a decisão de ficar em isolamento. Ninguém vai ficar em isolamento se a família está passando necessidade. A pessoa vai sair para a rua. E, nesse caso, quem é que está morrendo? Ô, Luiz, presta atenção numa coisa, Gutenberg e Clifford, presta atenção numa coisa. Nós temos entre militares federais, militares estaduais, funcionários públicos federais, funcionários públicos estaduais, sabe? E também aposentados na área dos trabalhadores rurais e da Previdência, sabe, trabalhadores urbanos. Nós temos praticamente 50 milhões, 40 milhões de pessoas. E esses podem ficar em casa. Depois nós temos um comércio que está fechado, que não vai trabalhar, as pessoas estão em casa. Mas as pessoas, para ficar em casa, fora os aposentados, sabe, se for profissional liberal, podem trabalhar de casa mesmo, se for advogado, se for médico, tem médico fazendo consulta pelo Zoom, tem médico fazendo consulta pelo telefone, ou seja, as pessoas se viram. Mas o trabalhador mais humilde, esse tem que trabalhar, motorista tem que trabalhar, os médicos do SUS têm que trabalhar, enfermeiro tem que trabalhar, os trabalhadores de pequenas e médias empresas têm que trabalhar, e essa gente só pode ficar em casa se houver, sabe, a concessão dos recursos de R$600 que foram aprovados na Câmara. E até agora tem muita gente que não recebeu. E o que é mais grave, Luiz, é que as pessoas que estão morrendo, aqui em São Paulo, houve uma pesquisa na Grande São Paulo, que você tem, de 4.000 pessoas que morreram, você tem 66% são pessoas que ganham até 3 mínimos e 25% são pessoas que ganham até 6 mínimos. Ou seja, 91% das pessoas que morreram são pessoas que ganham até 6 mínimos. Ou seja, significa que a doença está matando infinitamente mais pobres. E me preocupa muito o nosso Nordeste, me preocupa o interior, a periferia das grandes cidades, que é onde estão as pessoas que vão ser vitimadas. Então, é extremamente importante que a gente dê uma solução rápida para que a gente possa cuidar, sabe, de não permitir que o Brasil seja o novo epicentro do coronavírus. Se o governo tivesse feito as coisas direitinho, conversado com governadores, conversado com cientistas, montado grupos, sabe, de informação para o governo, trabalhado junto com a prefeitura, a gente poderia ter evitado que já tivesse a quantidade de mortos que tem no Brasil. Já poderia ter evitado a quantidade de contaminados. Acontece que não se cuidou. Acontece que o presidente brincou com a coronavírus. O presidente disse que era uma gripezinha, que ele mesmo não ia morrer, que estava morrendo só velho. Ou seja, esse é um crime de responsabilidade, esse é quase que um genocídio com a sociedade brasileira. E, portanto, eu estou defendendo a ideia de que o Brasil não tem solução enquanto Bolsonaro estiver na presidência da República. É o maior desemprego da história do Brasil, e a crise econômica não é só por causa do coronavírus, porque ela vinha antes, desde o governo Temer, ou seja, e não tem solução. E ele não apresenta uma solução, não tem um projeto de crescimento econômico, não tem um projeto de investimento, ou seja, a única coisa que ele faz junto com os filhos é zombar da sociedade, é fazer fake news, é contar piada na rede dele.
Enquanto isso, o Brasil vai padecendo. O Brasil é hoje o país mais desacreditado no planeta Terra. Então, eu que fui presidente, Clilson, Gutenberg e Luiz, eu que fui presidente, o presidente só tem que fazer uma coisa na vida, é cuidar do seu povo. É cuidar, se o presidente cuidar do seu povo, sabe, é a única coisa que vale a pena ele ser presidente da República. Ninguém pode ser presidente com uma família, sabe, deformada como a família do Collor, que ofende todo mundo, não gosta de pobre, não gosta de negro, não gosta de índio, não gosta de meio ambiente, sabe, provoca o desmatamento, não gosta da China, não gosta da Rússia, não gosta da Argentina, sabe, gosta só dos Estados Unidos, e os Estados Unidos dão uma banana para nós todo dia. Sabe, ele tem que botar na cabeça, ele foi eleito para governar, se ele não quer governar, ele tem que sair. E quem tem que tirar ele, na verdade, é a Câmara dos Deputados com impeachment. Presidente, o PT, o Partido dos Trabalhadores, desde 2016, subestimou esse crescimento de Bolsonaro e ele acabou se tornando presidente. Agora, para 2022, a gente também tem aí uma construção de uma candidatura que pode ser polarizada do Moro, do ministro Moro. O PT vai subestimar Moro de novo, novamente o mesmo erro, ou precisa de uma frente de esquerda unida para 2022? Numa campanha não tem candidato subestimado. Você está lembrado que em 89 eu fui candidato com alguns papas da política nacional. Eu disputei contra o doutor Ulisses Guimarães, eu disputei contra o doutor Leonel Brizola, eu disputei contra o vice-presidente Aureliano Chaves, eu disputei contra o Mário Covas, sabe? Eu disputei com a elite política do país. E o Lula era um pardalzinho, eu era um bagre, sabe, no Rio que só tinha Jaú. Ninguém imaginava que eu fosse para o segundo turno, e eu fui para o segundo turno e quase ganhei aquelas eleições. Então não tem candidato subestimável, não tem. Tá? O que acontece é o seguinte, a eleição de 2018 ela foi uma eleição atípica. Tá? O Collor, o Bolsonaro, ele foi resultado da negação da política que se fez durante tantos anos aqui no Brasil. Ou seja, todo político não prestava, todo político era ladrão, todo político era corrupto, e o Bolsonaro, que era deputado há 28 anos, conseguiu passar para a sociedade a ideia que ele era antissistema e antipolítica. E ele ganhou, na verdade, foi o único ano que eu conheço na minha vida em que o ódio predominou nas urnas, o ódio predominou contra a esperança. Então, o que eu acho é que nós vamos entrar em 2022 com mais maturidade. Acho que todos os partidos do PSDB que trabalhava para que o PT acabasse, quem acabou foi o PSDB, né? Que acabou, desapareceu. Ou seja, então, eu acho que 2022 é outra eleição, é outro momento histórico. Muitas das coisas, sabe, que eram mentiras, agora, sabe, o povo está ficando esclarecido e o Bolsonaro está caindo a ficha do povo que votou nele, que ele não é nem um deus, ele é, na verdade, um irresponsável pela quantidade de asneira que está fazendo no Brasil. Ele montou um ministério. Agora nós temos os militares tomando conta do Ministério da Saúde, e eles parece que não entendem de saúde pública, parece que não entendem de coronavírus, parece que nunca entraram numa UPA, nunca entraram no pronto-socorro. Ele tem o ministro da Educação, que é mal criado, mau caráter, ofende todo mundo, todo santo dia, não gosta de faculdade, de Universidade Federal, não gosta de FET, não gosta de educação. Tem o Ministério do Meio Ambiente, que quer desmatar tudo e queimar toda a Amazônia. Sabe, tem pessoal dos direitos humanos que não respeita os direitos humanos, e tem como orientador político um cara que acredita que a Terra é plana. Então não pode dar certo. Então eu acho que a coisa mais importante que nós temos que fazer é o presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara, colocar dos 35 pedidos que ele tem de impeachment, um para ser votado, e vamos conscientizar a sociedade da necessidade do Brasil voltar a ter uma eleição. Além do que, o processo eleitoral, na minha opinião, foi fraudulento, porque nós fomos resultado da primeira campanha de fake news, uma cópia daquilo que aconteceu com a eleição do Trump nos Estados Unidos, em que a mentira venceu a verdade. Ou seja, a mentira...
Não sei se vocês têm essa coisa aí, mas no Nordeste, quando a gente é pequeno, a gente aprende que a mentira ela anda de avião e a verdade anda a passo de tartaruga. Ou seja, a quantidade de mentira, a quantidade de robôs, a quantidade de informações deformadas contra todo mundo, contra o Haddad, contra a Manuela, foi uma coisa tão absurda que deu no Bolsonaro e o povo hoje está pagando o preço, sabe, da irresponsabilidade das pessoas que votaram. Pegando exatamente esse seu gancho de falar de responsabilidade, quero lhe fazer uma pergunta sobre um passado recente e um futuro muito próximo. O senhor olha para trás e acha e não acha que o PT tem responsabilidade também na eleição de Bolsonaro, no momento em que o Brasil se dividia ali e se criava um clima, enfim, seja fantasioso ou não, mas se tentava criar um clima negativista em relação ao PT, uma história de antipetismo, e o PT acabou sendo exclusivista naquela eleição de 2018. Você olha para trás e vê essa responsabilidade, talvez outra composição de forças que não tivesse o PT na condição pudesse mudar a história daquela eleição. E aí eu pego esse passado e pergunto para 2022. É a mesma tônica que o PT está trabalhando para 2022, ou seja, a candidatura do PT para fazer esse debate e não levando em conta possíveis composições? Luiz Torres, deixa eu contar uma coisa para os nossos ouvintes e para vocês. É engraçado porque se levantou a tese de que o PT contribuiu com a eleição do Bolsonaro porque o nosso candidato não ganhou. O nosso candidato teve 47 milhões de votos. E quem está acusando o PT são as pessoas que queriam que o PT não participasse. Eu vou dar um exemplo. O Ciro Gomes queria que o PT apoiasse ele. Acontece que o Haddad teve 30% do voto e o Ciro Gomes teve 12%. Olha, como é que alguém na política, em qualquer planeta Terra, qualquer planeta que tenha, sabe, mentes inteligentes, uma pessoa que tem 10 vai querer que uma pessoa que tem 30 desista para apoiar. Na verdade, se o Ciro Gomes não tivesse ido para Paris, se o Fernando Henrique Cardoso não tivesse anulado o seu voto, o Haddad seria o presidente da República. Esse é o dado concreto. Esse é o dado concreto e objetivo. Qualquer outra coisa que se fale é uma fantasia. O Haddad, veja, é importante lembrar, Luiz, que quando eu fui para a Polícia Federal, eu cresci 16 pontos na pesquisa dentro de uma cela da Polícia Federal. É importante lembrar que quando me tiraram o direito de ser candidato, que eu indiquei o Haddad, numa semana o Haddad cresceu 26 pontos. Sabe? Então o Haddad era um candidato com muito potencial de ganhar as eleições, com muito potencial. Tanto é que teve 47 milhões de votos. Agora, a Globo, que é responsável pela eleição do Bolsonaro, alguns articulistas políticos e os nossos adversários dizem: foi o PT que foi o culpado porque o PT não retirou a candidatura do Haddad. Eu duvido que em algum lugar do mundo o candidato que tinha previsão de ganhar, e nem o Bolsonaro acreditava que fosse ganhar. O Bolsonaro já cansou de dizer: eu não acreditava que eu fosse ganhar. Ele não acreditava que a mentira tivesse tanta força. Ele teve uma fábrica de robôs produzindo fake news e mentindo contra Deus e todo mundo, mentindo descaradamente, que mudou a cabeça de milhões de eleitores, como o Trump mudou contra Hillary Clinton. E essas pessoas, para não assumirem a responsabilidade de que deveriam ter apoiado o PT, o PT é o culpado porque o PT manteve a candidatura. Deixa eu lhe dizer uma coisa muito verdadeira, Luiz. Você é jovem, mas acompanha a política muito bem. Veja, em 1989, o PT era o azarão e foi para o segundo turno. E o outro azarão virou presidente, que foi o Collor. Em 94, o PT tinha tudo para ganhar as eleições. Perdemos para o Fernando Henrique Cardoso no primeiro turno, porque o Real fez um sucesso e toda a sociedade se juntou contra nós. Em 98, o Fernando Henrique Cardoso tinha um discurso que era imbatível. Ou seja, eu que consegui, sabe, garantir a estabilidade, agora eu vou garantir emprego. Outra vez o povo acreditou, outra vez eu fui o segundo colocado. Em 2002 foi minha vez de ganhar, 2006 foi minha vez de ganhar, 2010 foi a Dilma, 2014 foi a Dilma. Ora, e a partir daí, o que nos levou a criar a ideia do antipetismo? O PT nunca ganhou no primeiro turno. O PT sempre teve 47, 48 e ganhava no segundo turno.
Eu ganhei 2 no segundo turno, a Dilma ganhou 2 no segundo turno. Significa que não tem essa história do antipetismo. O antipetismo é o cara que vota no Tucano. O antipetismo é o cara que vota no DEM. Mas isso se resolve no primeiro turno. No segundo turno é outra conversa. Por isso é que eu batalhei muito com outros democratas brasileiros para que a gente tivesse na cidade com mais de 500 mil habitantes, sabe, a eleições em 2 turnos. Sabe por quê? Porque todo candidato, todo partido, mesmo pequenininho, tem direito de lançar o seu candidato e tem direito de disputar para ir para o segundo turno, e disputar as eleições, o que aconteceu comigo em 89. Em 89, Luiz, o PT tinha apenas 7 anos de vida. 7 anos de vida. Não tinha um ser vivo nesse país que acreditasse que o Brasil poderia eleger um operário metalúrgico, sabe, para ter presidente da República. E eu fui o segundo colocado. Então é o seguinte, o Ciro Gomes, ao invés de ficar brigando com o PT, ou a Globo, ao invés de ficar acusando o PT, ou o Fernando Henrique Cardoso, da velha anular voto, não tem sentido um cidadão de 86 anos anular voto. Ele tem o direito de não votar, mas anular. Ele conhece o Aloysio Mercadante, ele conhece o Bolsonaro, ele conhece o Haddad, conhece o Bolsonaro, e ele sabe que o Haddad é um homem de bem. Ele sabe que o Haddad é um homem qualificado. O Haddad é um companheiro, sabe, é um filósofo, é um advogado, é um economista, é um homem da mais alta qualidade, foi o melhor ministro da educação que esse país já teve, sabe, em 500 anos de história, e agora... sabe, eles preferiram o Bolsonaro. E agora estão ficando com vergonha, estão arrependidos. Estão dizendo, olha, vamos tentar mudar, vamos tentar tirar, mas querem tirar sem o impeachment. Como é que vai tirar? Então, veja, em 2022, o PT vai discutir quem vai ser o seu candidato, o PT vai discutir se tem aliança política. Se tiver aliança, o PT fará aliança no primeiro turno, como nós fizemos em 89, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014. Se não tiver possibilidade, o PT sairá sozinho e os outros partidos sairão sozinhos. Quem marcar mais gol, quem tiver mais votos, vai para o segundo turno, e quem for democrático, quem for, sabe, capaz de assumir compromisso com o povo brasileiro, votará naquele que ele entender que é melhor para a campanha. É assim. Teria um golpe de Estado daqui para lá, não? O Bolsonaro ameaça todo dia. O senhor não está com medo disso, não, presidente? Rapaz, deixa eu lhe falar uma coisa. Quem viveu aonde eu vivi, quem nasceu aonde eu nasci, quem passou o que eu passei na minha infância, vai ter medo de ameaça. Veja, o Bolsonaro é um fanfarrão, mas veja, ele não é agora. Ô, gente, vocês são jornalistas da política e vocês sabem que o Bolsonaro ele faz isso. Ele fez isso quando era tenente do Exército, sabe? Ameaçando jogar uma bomba no quartel e ameaçando fazer greve. Ele fez isso como vereador no Rio de Janeiro e ele fez isso durante 28 anos de deputado. Eu duvido que vocês conheçam um projeto do bem do Bolsonaro. O Bolsonaro fez 28 anos de deputado agredindo as pessoas, agredindo as mulheres, agredindo os índios, agredindo os quilombolas, agredindo os estudantes. Ou seja, a vida dele é essa. É essa. Ele teve como melhor cabo eleitoral dele uma sacada. Não ia em nenhum debate, ficava deitado na cama só falando para a Record, só falando para a Bandeirantes, só falando para o SBT, para aquele jornalista que fazia as perguntas que ele queria que fosse fazer, e não foi nenhum debate. Não ia no debate, a Globo colocava ele 3, 4 minutos gemendo no hospital, e quando chegou no último debate que ele não foi, que a Globo deveria ter colocado o dado para o debate, ele também não colocou. Sabe? Então, eu espero estar vivo até 2022, porque eu vou estar com 77 anos em 2022, para que ver o Brasil retomar o caminho da democracia, elegendo alguém civilizado, alguém que goste do povo, alguém que goste do Brasil, alguém que tenha consciência de que é preciso acabar com a pobreza no Brasil. Eu tenho muito orgulho de ter sido o presidente que fez a ONU reconhecer que a fome tinha sumido do Brasil. Você não sabe o orgulho que eu tenho de fazer a transposição do Rio São Francisco, que passou 150 anos esperando. É uma pena que ainda não esteja totalmente pronto, é uma pena, sabe?
Mas então, alguém que é eleito presidente precisa parar de fazer bravata. O cara que é presidente, ele não grita, ele não fica provocando, ele governa. Ele governa. Então, eu não tenho nenhuma preocupação com o Bolsonaro, eu tenho tristeza, muita tristeza do povo brasileiro, que não merecia o que está acontecendo no Brasil. Não merecia. Esse povo é muito... Esse povo tem muita esperança, é muito religioso. Esse povo, quando eu estava na presidência, vocês estão lembrados, a pesquisa feita e encomendada pela ONU, ou seja, o Brasil era o povo mais feliz do mundo e era o povo que tinha mais esperança no futuro. E hoje, talvez seja o povo mais mal-humorado do mundo, porque, sabe, ele está aprendendo isso todo santo dia com a quantidade de mentira, com a quantidade de fake news. E eu, obviamente, que estou triste, muito triste, porque gostaria que o povo tivesse alegre, gostaria que o povo tivesse feliz, gostaria que não faltasse o café da manhã, o almoço e a janta para ninguém. Presidente, o senhor foi condenado em primeira instância pelo ex-juiz Sérgio Moro, teve condenação confirmada em segunda instância. Aqui na Paraíba, o seu companheiro Ricardo Coutinho também foi preso, usa tornozeleira eletrônica até hoje. O senhor acha que há um esquema dentro da justiça construído para retirar a pessoas de esquerdas da política? É um conluio da justiça junto com o Ministério Público para incriminar tanto o senhor quanto o ex-governador da Paraíba? Olha, deixa apenas esclarecer uma coisa. Primeiro, eu tenho uma profunda amizade com o Ricardo Coutinho e um profundo respeito com o Ricardo Coutinho. Eu acho que o Ricardo Coutinho tem o direito de se defender, o direito à presunção da inocência. Sabe? Tem que ter muita prova, tem que ter prova no saldo do processo para você poder ter realmente o cara cumpriu o crime. Sabe? Eu confio nas pessoas até prova em contrário. Tá? E o Ricardo Coutinho sempre foi um homem de bem. Quando era do PT, quando saiu do PT, quando foi prefeito pelo PSB, quando virou governador, sabe? É um cidadão que eu tenho um profundo respeito. Tá? E eu acho que ele merece a presunção da inocência e Deus queira que ele seja inocentado. Tá? No meu caso, eu vou lhe contar uma história triste. E vou dizer uma coisa olhando nos seus olhos com muita calma para a pessoa não pensarem que eu estou com raiva. O Moro é um mentiroso. O Moro, ele não foi juiz no meu julgamento, ele foi um canalha. Tá? O Dallagnol não foi um representante do Ministério Público. Não foi. Ele foi um moleque irresponsável. E a Polícia Federal, que fez o inquérito, também mentiu. Eu estou desafiando eles desde aquele processo. Veja, o Dallagnol, ele começou, sabe, a me acusar, ficou 1h30 dando uma entrevista coletiva com o PowerPoint, dizendo que o PT era uma quadrilha e que o Lula era o chefe. Vocês estão lembrados disso? E quando ele termina a apresentação, ao invés de ele mostrar uma prova, ele diz o quê? Não me peçam provas, eu só tenho convicção. Quando eu fui na audiência com o Moro, eu falei, Moro, você está condenado a me condenar, porque a mentira já foi longe demais. Você não tem coragem de me absolver, porque você é prisioneiro dos meios de comunicação, sobretudo da Rede Globo de televisão. Qual foi a sentença do Moro? Vocês lembram? Vocês lembram qual foi o crime que eu fui condenado? O crime que eu cometi foi um crime indeterminado. Ou seja, é um crime de fato indeterminado. Isso não existe. Isso não existe. Tá? E aí eu fui para a segunda instância. Na segunda instância, vocês percebem que o presidente da segunda instância elogiou a sentença do Moro antes de conhecer. Antes de conhecer. Ou seja, eu tinha consciência, companheiros, que era necessário me condenar para me tirar do processo eleitoral. Porque não ia fazer o impeachment para depois deixar o Lula ser eleito presidente da República. Então era preciso, sabe, podar o Lula. E foi o que aconteceu. Eu tinha noção disso. Eu poderia ter fugido do Brasil. Eu poderia ter ido para a embaixada.
Eu tive muita gente tentando pedir para que eu saísse do Brasil. E eu não saí, porque como eu tinha muita crença na minha inocência e queria provar que o Moro é mentiroso, eu fui para Curitiba pertinho dele. Sabe? E é isso que eu vou provar. Eu tenho 74 anos, mas esses moleques não sabem, sabe, que a gente que nasce no Nordeste, quando a gente tem pai e mãe que ensina a gente a ter honra, sabe, a gente morre por isso. E por isso é que eu falei, eu não troco a minha liberdade, não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Não adianta oferecer favor para você da cadeia, não. Não sai. Vai colocar não sou pombo. Sabe? Então, eu estou querendo dizer o seguinte, olha, eles podem ter prendido pessoas que cometeram crime, sabe? Eu estou falando do meu caso agora. No meu caso, eu desafio eles a mostrar um único papel, 1 milímetro de papel com o crime que eu cometi. E eu ainda espero ver a Rede Globo de televisão pedir desculpa pela quantidade de mentiras que contou contra mim. Eu ainda espero. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, você está acompanhando toda a Paraíba pela Arapuã FM. Daqui a alguns minutos, a gente vai estar também ao vivo pela TV Arapuã, para os telespectadores em toda a Paraíba da TV Arapuã. Mas dá tempo de eu lhe perguntar, já pegando esse gancho, tem outros temas nacionais, presidente, para a gente tratar, mas já pegando esse gancho que o senhor mencionou, o Clilson perguntou aqui, o senhor mencionou também sobre a relação com o ex-governador Ricardo Coutinho, há uma expectativa da decisão do PT nas eleições aqui de João Pessoa, da capital. O partido lançou aí o nome do deputado estadual Anísio Maia, e na mesma semana em que a presidente Gleisi Hoffmann, a presidente do partido, numa live para cá, para João Pessoa, ela mencionou que o PT tem aí sim a expectativa de marchar junto com o PSB do ex-governador Ricardo Coutinho, que tem aí uma resposta a dar, um retorno a dar pela lealdade que foi dada aí pelo ex-governador aos governos Dilma, ao seu governo, ao PT. E, afinal de contas, quem vai dar a última palavra? Qual é a sua palavra em relação a isso? O PT tem candidato próprio em João Pessoa, isso não se discute mais, e vai deixar aí o PSB do lado, ou não? Ou vai pesar mais a relação com o ex-governador Ricardo Coutinho, e que pensa em ter candidatura própria aqui na capital? Qual é a decisão, qual é o caminhamento que o senhor vai dar nesse assunto? Olha, veja, eu não tenho poder de decisão. Logicamente que eu acho que o companheiro Anísio Maia, altamente qualificado para ser candidato. O Anísio Maia tem qualificação para ser candidato a prefeito de João Pessoa, como o Cartacho teve quando foi candidato em 2002 da primeira vez. Depois saiu do PT, mas ele estava preparado para ser candidato a prefeito. Agora, veja, nós temos várias relações e várias alianças com o PSB em vários lugares do Brasil. Sabe, nós estamos, e é possível construir uma aliança política. É possível. Eu acho que o PT tem toda a disposição de conversar com o PSB. Agora, também, se não houver aliança no primeiro turno, que faça essa aliança no segundo turno. Vamos para a disputa e vamos ver quem é que vai para o segundo turno. Seria importante que o PT e o PSB tivessem maturidade, escolhesse quem é mais potencial, sabe, junto aos eleitores de João Pessoa, e indicasse um candidato junto. Se não for possível, também não é nenhuma excrescência política, não. Disputa o primeiro turno separado e depois se junta no segundo turno. Eu espero poder ir à Paraíba fazer campanha para quem for o nosso candidato. Espero, sabe, tenho fé em Deus ir na Paraíba, porque se não fosse esse coronavírus, eu estava na rua dizendo que eu penso do Moro, eu estava na rua dizendo que eu penso da Rede Globo, eu estava na rua desafiando os meus acusadores a provar alguma coisa contra mim. Mas eu espero estar lá. Até porque, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu até queria que vocês fizessem um estudo para poder explicar para o povo. Eu tenho feito entrevistas com várias rádios pelo Brasil afora, e eu tenho desafiado as pessoas no bom sentido, sabe? É que eu duvido que tenha na história do Brasil algum momento da história da Paraíba em que a Paraíba recebeu mais recursos do que quando o PT estava no governo. Eu falo no escuro.
falo no escuro e pedindo para os pesquisadores me ajudarem. Pesquisem em que momento teve um presidente e teve um governo que disponibilizou mais recursos para o Estado da Paraíba do que o PT. Sabe, eu não conheço, sabe, as minúcias da Paraíba, mas eu duvido. Eu falo isso no Rio Grande do Sul, eu falo isso no Rio de Janeiro, eu falo isso para São Paulo, porque eu não governo São Paulo há 30 anos. E eu duvido que houve um presidente que colocou mais dinheiro em São Paulo do que o nosso governo colocou, que fez mais inclusão social do que nós fizemos nesse país. Então, é por isso que eu quero voltar a andar pelo Brasil, porque conhecer o que foi feito... Presidente, só um segundinho. Presidente, só um segundinho para lhe interromper rapidamente, só para a gente dar aqui uma boa tarde a todos os telespectadores da TV Arapuã, que a partir de agora estão acompanhando a sua entrevista. A gente está aqui no estúdio, eu estou ao lado de Gutenberg Cardoso, de Clilson Júnior, e acompanhando essa entrevista. E a partir de agora, o senhor fala também para os telespectadores da TV Arapuã que estão acompanhando a programação da TV Arapuã. A gente está começando aqui o programa Rede Verdade. Continuar. Olha, eu tenho tanta noção da qualidade da política de inclusão social que o PT fez nesse país, porque qualquer candidato vai poder prometer mundos e fundos. O PT não tem que prometer, o PT tem que mostrar que é possível fazer. O PT tem que mostrar que é possível fazer. Eu, quando dispus a fazer a transposição das águas para o Nordeste brasileiro, Gutenberg, Luiz e Clilson, é porque eu sou nordestino e eu sei o que é carregar lata d'água na cabeça. Eu sei o que é andar com um jumentinho, com 2 caçoar para encher 2 potes d'água. Eu sei o que é tomar água com meio metro de lama, com meio palmo de lama dentro do pote e você ficar tentando pegar com a canequinha para não beber um caramujo ao invés de beber água. Sabe? Então, desde 1846 que estava preparado para se fazer essa transposição e ninguém teve coragem de fazer, porque não era para São Paulo, porque não era para o Rio de Janeiro, porque não era para Minas. Se fosse para cá, já tinham feito. Mas o Nordeste, deixa o Nordeste. As pessoas não se importavam que o Nordeste não tivesse água, as pessoas não se importavam que os pobres do Nordeste fossem, sabe, que mais saía da escola, as pessoas não se importavam que o Nordeste tinha o maior índice de analfabetismo, as pessoas não se importavam que a menor idade média de vida era do nordestino, a menor qualidade de mestres e doutores na universidade era nordestino. E por que o nordestino tinha que ser assim? O nordestino não tinha uma decisão de Deus. O nordestino vai ser nordestino porque vai ser pobre a vida inteira. Não. Deus fez todo o povo igual. E o que faltava para o nordestino era ter, sabe, governantes que tivessem compromisso com o Nordeste. Porque muitos políticos do Nordeste não têm compromisso com o Nordeste. Com muita facilidade se encanta por São Paulo. Então, eu acho que é pensando nesse querido Brasil, sabe, nesse povo sofrido, que a gente tem que governar esse país. Por isso, eu quero dizer para vocês que o Nordeste, eu saí do Nordeste, mas o Nordeste não saiu de mim. Então, sabe, enquanto eu não ver essa terra ter a mesma chance que tem em São Paulo, que tem em Rio de Janeiro, que tem em Minas Gerais, que tem em Rio Grande do Sul, a mesma chance, receber dinheiro, receber investimento, sabe, ter projeto de desenvolvimento, levar empresa, sabe, eu não sossego. Portanto, meu caro, eu quero que você, tanto os ouvintes da Arapuã quanto da TV, os telespectadores, saber o seguinte: olha, pode ter certeza que onde eu estiver, em qualquer lugar do mundo, o Nordeste velho está no meu coração, sabe? Porque quem nasceu aí tem essa coisa no sangue pro resto da vida. Presidente, 2022 o senhor estará com 77 anos. O senhor acredita desses próximos... 79? Então acredita que pode reverter suas pendências jurídicas e ser candidato a presidente? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Veja, eu vou estar com 77 anos. Essas eleições foi em outubro, eu completarei 77 anos, dia 27 de outubro. Isso. Se eu tiver, como eu estou hoje, eu vou te dizer que eu estou com 74, mas com energia de 20.
e eu falo de vez em quando outras coisas, tá? Mas necessariamente eu não preciso ser candidato. Isso já não tem a minha obsessão como tinha em 2018. Eu queria ser candidato em 2018 porque eu tinha na cabeça coisa imensa para fazer. Eu posso ajudar outros a fazer, eu posso ajudar outros na campanha, sabe? Agora, eu não posso dizer que não sou candidato, porque eleição é uma questão de circunstância. Nós vamos ver o que acontece, vamos saber quem vai entrar em campo, vamos saber qual é o tamanho da disputa, mas eu terei imenso prazer em apoiar também outros candidatos. Sabe? O PT é o partido mais cacifado para ter candidato. Nós temos 4 governadores de estado, nós temos a nossa presidenta Gleisi, nós temos o nosso Haddad. Sabe? Eu não tenho mais direito político, ou seja, obviamente que eu quero recuperar, eu quero ser enterrado com meus direitos, sabe? Devolvido, e quem tem que perder o direito é os que mentiram para a sociedade brasileira a meu respeito. Essas pessoas não sabem o que é um nordestino que tem caráter. Essas pessoas não sabem. Eu digo sempre o seguinte: caráter e dignidade a gente não compra em shopping, não compra em free shop. A gente... O senhor tem se posicionado contra esse movimento pela democracia, é verdade? Que o senhor não quer se misturar com alguém que está defendendo agora esse movimento de defesa da democracia? Vamos deixar isso bem claro. Ô, meu companheiro, deixa eu te dizer uma coisa, Gutenberg. Eu sou o mais democrata que esse país já teve. É só analisar os 8 anos da minha presidência. É só você analisar que já em 1978, quando eu fui eleito no sindicato com 92% dos votos da minha categoria, eu convoquei uma assembleia para proibir que qualquer presidente do sindicato ficasse mais que 2 mandatos. Então, veja, eu quero discutir aqui democracia. Eu quero saber que democracia. Porque se der democracia, sabe, a democracia institucional que está escrito lá, todo trabalhador tem direito a morar, todo trabalhador tem direito a comer, todo trabalhador tem direito a estudar, todo trabalhador tem isso e aquilo, sabe? E depois diz o seguinte, sabe, tudo para regulamentar. E nunca é regulamentado. Eu quero saber o seguinte, a democracia não é o cara dizer que o povo tem direito a comer, é dar comida. Não é que o povo tem direito de ter emprego, é ter emprego. Não é que todo mundo tem direito a estudar, tem que ter estudo. E foi isso que eu fiz. É por isso que nós acabamos com a fome. É por isso que, embora eu seja um brasileiro que não tem um diploma universitário, e não me orgulho disso, eu gostaria de ter um diploma universitário, vou passar para a história como o presidente que mais fez universidade nesse país, que mais fez escolas técnicas. Nós colocamos, no período do PT, 4 milhões de jovens na universidade, contra 4 milhões que existia há quantos anos. Então, meu caro, eu sinceramente sou democrata. O que eu não quero é mentir para a sociedade. Essa gente que está falando de democracia, por exemplo, eu respeito muita gente, tem muita gente que eu gosto, que eu adoro, o conceito deles é um, mas eu quero ser mais preciso. Eu quero saber o seguinte, essas pessoas estão dispostas a lutar pelo impeachment do Bolsonaro? Essas pessoas estão dispostas a pedir desculpa pela mentira que contaram sobre o partido? Essas pessoas estão dispostas a garantir que o povo pobre desse país vai deixar de ser tratado como escravo? E essas pessoas vão poder tomar café, almoçar e jantar? Essas pessoas vão garantir que os pobres possam chegar na universidade? Porque é isso que fez com que eles tivessem ódio do PT. O que fez algumas pessoas transmitirem ódio contra o PT foram as políticas sociais que o PT fez. Foi chegar no aeroporto de João Pessoa, está cheio de pobre para andar de avião para vir para São Paulo, sabe? De São Paulo para o Piauí, de São Paulo para Paraíba. Isso não existia, sabe? É você ver a filha de uma empregada doméstica, a filha de um pequeno camponês na universidade, fazendo um curso de doutor. É isso que incomodou muita gente nesse país. É isso que incomodou muita gente. Então, se essas pessoas que defendem democracia defendem tudo isso, eu estou junto com eles em qualquer lugar. Agora, para construir a democracia, nós vamos ter que tirar o Bolsonaro.
Eu quero saber se ele está disposto e vai brigar pelo impeachment do Bolsonaro. Presidente, deixa eu lhe fazer duas perguntas e uma aqui. Primeiro, agradecer a audiência dos telespectadores e dos ouvintes da Arapuã FM. Muita gente, né, Cleilson Gutenberg, interagindo aqui pelas redes sociais, mandando perguntas, mandando comentários, enfim. Infelizmente, a gente vai ter condições de atender aos nossos telespectadores e ouvintes. Mas, presidente, é o seguinte, as últimas duas decisões do TRF foram a seu favor, né? Uma em abril, uma em maio, absolvendo. O senhor percebe que todas as vezes que o senhor recua um pouco do ponto de vista do protagonismo do debate político, o senhor tem vitórias judiciais e todas as vezes o senhor faz contrário, o senhor tem derrotas judiciais? Essa é uma pergunta. E a segunda é o seguinte, o senhor não tem vontade pessoal, é uma pergunta pessoal, de ter uma vida normal, não? Nesse Brasil de extremo ódio e extremo amor, o senhor não tem, às vezes, um pouquinho de vontade de ter uma vida normal como um brasileiro, no final, aí, enfim, de uma vida normal, de não estar alvo para ataques nesse país? Olha, primeiro a da justiça. Se eu ficar quietinho, eu vou ser absolvido. Se eu ficar fazendo barulho no você, eu não acredito nisso. Veja, a única coisa que eu peço na vida é que eles leiam os autos do processo. É que eles leiam. E se eles leram o auto do processo, nós estamos pedindo a anulação da sentença do Moro. Se eles leram o que o Moro fez, eles não só vão me soltar, como vão mandar prender o Moro. Porque o Moro não exerceu o papel de juiz. Ele exerceu um papel de carrasco, se vendendo politicamente para o Bolsonaro. A gente dizia isso, as pessoas diziam que não era verdade. Depois veio o Intercept, desnudou a figura do Bolsonaro. A Globo não deu uma denúncia do Intercept, mas publicou fita, sabe que não podia publicar, de conversa minha com a Dilma e da minha mulher com os filhos. Então, eu só quero que as pessoas façam justiça. Eu só quero que as pessoas leiam o processo, analisem as provas e, se eu tiver culpa, que me condenem. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu só quero que sejam justos comigo. A segunda coisa, Luiz, desde 1978, desde que eu prometo para minha família que eu vou me aquietar. Em 78, eu já queria deixar de ser presidente do sindicato. Por isso que eu proibi 2 mandatos para o presidente. Proibi mais que 2 mandatos, que era o meu segundo mandato. Eu tinha ódio de política, eu não gostava de política. Eu achava que eu era esperto. Eu falava, eu não gosto de política e não gosto de quem gosta de política. O Jornal do Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, na época o Jornal do Brasil, sabe, me dava a primeira página, o operário puro, o operário que não gosta de política, o operário que não quer o poder. Porra! Aí eu fui inventar o PT 2 anos depois. Sabe? Aí descambou. Que é o seguinte, é que você não consegue parar, porque não depende mais de você. Não depende mais de você. Você entra numa coisa, o Ulisses Guimarães, na Constituinte, ele dizia, a política é o orgasmo do velho, ele não sabe dizer sem ela. E é verdade, porque você vai dependendo de muitas coisas, Você, quando sai candidato a presidente, você não é candidato de você. Sabe? No caso do PT, para você ser candidato, você tem que ter um partido votando em convenção. O problema é que hoje, deixa eu dizer uma coisa para vocês, é que hoje a política está muito avacalhada. Hoje você não tem partido político, hoje você tem condomínios. Hoje você tem cooperativa de deputados. Você sabe como que era para criar um partido em 78, né? Você tinha que ter um partido legalizado, sabe, em pelo menos 15 estados da federação. Sabe, em cada estado você tinha que ter 20% dos municípios e você tinha que ter um tanto de filiados. Era um trabalho muito grande. Eu fui em muitas cidades, sabe? Eu fui em muitas cidades aí da Paraíba para criar o PT, com carrinho, com megafone, pedindo para criar o PT. Hoje não. Hoje você junta 10 deputados, 15 deputados e fala, ó, tem o fundo partidário. No fundo partidário, se você for presidente do PT em tal lugar, for presidente do PT em tal lugar, você vai ter tanto.
Então, na verdade, o cara não cria um partido, o cara cria uma média empresa, uma pequena empresa. Você veja, o Roberto Jefferson, ele foi cassado como deputado, mas ele continuou presidente do PTB, administrando o fundo partidário do partido. Sabe? Então, deixa eu lhe falar uma coisa. Não é possível, sabe, que a gente não consiga mudar isso. Eu que era favorável ao fundo partidário, eu era favorável ao fundo eleitoral, sabe, mas não pode, isso não pode ser partilha entre deputados. Esse dinheiro é para gastar na formação política, para gastar ele todinho na formação, nas campanhas políticas. Não é para ser um fundo partidário, não é para ser uma cooperativa de deputados. Ô, presidente. Os deputados pegam dinheiro para eleger vereador, para eleger... Presidente, a gente está no final da entrevista, temos 5 minutos. Vamos no ping-pong para a gente encerrar aqui. Perguntas e respostas rápidas. Eu começo com a primeira. O senhor foi constituinte com Cássio Cunha Lima, ex-governador da Paraíba. Que relação era o senhor que, nos bastidores, diziam até que poderia se filiar ao PT a seu convite? Isso é fake news? Olha, eu não confundo a minha relação de amizade com a política. Eu tinha uma belíssima relação com o Cássio Cunha Lima. Sabe? Era belíssima relação. Mesmo quando eu fui candidato a presidente, vocês se lembram aí na Paraíba, o Ricardo Cunha Lima poderia falar mal de mim por detrás, mas pela frente ele mandava os eleitores deles no aeroporto de receber com faixa. Ou seja, era uma belíssima relação com ele, com o Eduardo Campos e com o Luiz Eduardo, filho do Dr. Carlos Magalhães. Eram pessoas altamente alegres, contadores de piada, cantadores, sabe? Eu, sinceramente, tinha uma belíssima relação. Ele nunca teve coragem de vir para o PT, talvez porque o PT é muito rígido, o PT cobra muito e as pessoas têm um pouco de cisma do PT. Presidente, tem uma pergunta aqui ainda do Gutenberg, mas deixa eu encerrar e agradecer a audiência da TV Arapuã. A gente está na TV, a gente está encerrando o programa Rede Verdade. Queria agradecer o carinho da sua audiência. Amanhã tem mais Rede Verdade na sua TV Arapuã, se Deus quiser. E a gente continua aqui na rádio com o Gutenberg fazendo aqui uma pergunta. Um abraço a todos. E nas redes sociais, mandar um abraço para Jeová, lá de Cajazeira, mandando um abraço para o presidente. Jackson Macedo, que está aqui, viu? Acompanhando. O presidente do PT. Aparece aqui, Jackson. Jackson Macedo está aqui, ó. Eu sei que o Jackson aí, eu sei que estava aí, eu fui informado que estava aí o Frei Anatácio, eu fui informado que estava aí o Anísio Maia. Gutenberg, sua pergunta. Presidente, vai haver um momento em que o PT vai fazer uma autocrítica dos pecados, os pecados que levou muitos petistas para a prisão e todo que o país sabe? Não falta esse momento? Até para o futuro? Olha, tem uma coisa que... Todas as pessoas que falam assim para mim, Lula, o PT não vai fazer autocrítica, eu falo, meu filho, se você não tem crítica para fazer, não me percebe. Diga você qual é a crítica que você tem. Ao não ter crítica, ele fala fazer autocrítica. Eu quero saber quem é que faz autocrítica de governar esse país 500 anos, 350 dos caem embaixo da escravidão. Por que não pede desculpa? Agora, eu, sabe, que pela ajuda do povo brasileiro e ajuda do povo nordestino, até hoje sou citado como o melhor presidente da história do Brasil. A minha autocrítica é por que eu não fiz mais do que eu fiz. Deveria ter feito mais faculdade, mais escola técnica, ter aumentado mais o salário mínimo, mais gente pobre viajando de avião, mais gente pobre estudando na universidade. Esse foi o meu erro. Era por isso que eu queria votar em 2018. Gente, a gente pode ficar até meia-noite aqui conversando, dependendo do seu tempo aí. Mas para se despedir do povo paraibano... Eu estou à disposição. Olha aí. Vai, Luiz, então. Não, vai ter que precisar cumprir aí o horário, para a gente ter aí o tempo para você possa aí falar e ter sua última mensagem para o paraibano. A gente reafirma o agradecimento aqui a todos que estão acompanhando. É muita gente mandando mensagem, mandando pergunta, mas infelizmente a gente não tem como repassar aqui, presidente. Eu tenho 2 momentos na Paraíba que marcaram muito a minha vida. Eu já contei alguns para vocês. Um foi em Sousa,
nos anos 80, ainda na criação do PT, quando eu estava mais ou menos 1h da tarde fazendo um ato público lá, e tinha uma mulher com uma criança no colo, sabe, que eu pensei que ela estava pedindo esmola para comer, não. É que a criança estava morta no colo dela, ela estava pedindo dinheiro para enterrar o filho. Essa é uma coisa que marcou a minha vida. Isso foi nos anos 80. E depois eu fui a Cajazeira. Você sabe que um dos maiores cirurgiões plásticos desse país é de Cajazeira. Gente belíssima, ou seja... Mas eu fui na Paraíba e nós fomos fazer fizemos um ato público e fomos almoçar na casa do candidato a prefeito, que era do lado, era um professor universitário, eu esqueço o nome dele. E quando eu desci do caminhão, tinha uma mulher também com uma criança no colo, sabe, pedindo coisa para comer. Essas coisas sempre mexeram muito comigo. Eu não sei se é porque eu vi a minha mãe em pé na beira de um fogão, sem ter nada para colocar no fogo para os 8 filhos comer, que esse negócio da fome marca muito a minha vida. Então, e depois o tratamento que eu sempre recebi no Rio Grande, na Paraíba, eu sempre fui muito bem tratado. Eu me dei bem com os governadores que tiveram aí, todos me trataram muito bem, ou seja, eu tinha hora que eu era amigo do Cássio Cunha Lima e era amigo do candidato do PMDB, sabe? Daqui a pouco o Ricardo era candidato, eu era amigo dos outros. Eu sempre evitei polemizar, porque tem uma coisa que eu não abro mão, é manter minhas amizades. No campo pessoal, não adianta você chegar para mim e falar: ô Lula, fulano de tal não presta. Ele pode não prestar para você. Mas enquanto ele não der prova que ele não presta para mim, eu não posso achar que ele não presta, sabe? Então, eu não misturo a minha divergência política com a minha... Eu, por exemplo, eu tinha uma boa relação com o Fernando Henrique Cardoso. O problema é que o Fernando Henrique Cardoso ele não soube conviver com o meu sucesso. Ele achou que eu ia ganhar as eleições e que eu ia fracassar e que ele ia voltar depois. Ele achava que eu não ia saber governar porque eu não sabia falar inglês. Ou seja, depois, o Brasil viveu o seu melhor momento de política internacional no meu governo. Porque não precisa falar inglês, precisa apenas saber falar português e defender os interesses do seu povo. E isso eu sabia perfeitamente bem. Então, eu quero agradecer a todos vocês, lamentar que um estado como a Paraíba, veja que coisa, companheiros, a Paraíba tem mais casos de coronavírus do que a Argentina. E a Argentina tem 10 vezes mais habitantes. Ontem, na Paraíba, morreram 25 pessoas, não sei ter os números, sabe? Na Argentina, morreu 24. Ontem, na Paraíba, surgiu 31 novos, na Paraíba, 31 mil casos. A Paraíba tem. Na Argentina tem 34, só que a Argentina tem 10 vezes mais habitantes que... Por quê? Porque lá o presidente cuidou. Lá o presidente colocou o povo embaixo do braço e vou cuidar de vocês. Se a gente tivesse feito aqui no Brasil, se o Bolsonaro não tivesse sido um boca e rodo, se o Bolsonaro tivesse falado: eu vou cuidar do meu povo, eu preciso da ajuda de todo mundo. Os governadores do Nordeste não são meus inimigos, eles são meus amigos. Os prefeitos são meus amigos, ou seja, os secretários da saúde são meus amigos. Nós temos agora que cuidar da vida do ser humano, que é a coisa mais preciosa. Depois a gente vai discutir como a gente vai resolver o problema da economia. Imagine vocês, se o Roosevelt tivesse pensado em economia e déficit fiscal quando ele decidiu entrar na Segunda Guerra Mundial. Imagine vocês que o Brasil, na Guerra do Paraguai, o Brasil gastou o equivalente a 11 orçamentos da época. Imagine vocês, a gente não deveria estar preocupando em economizar dinheiro no coronavírus, nós temos que gastar para salvar a vida. Depois que a gente salvar a nossa tropa, a gente vai pensar o que fazer da economia e todos nós vamos contribuir para ajudar a salvar a economia. O que precisamos hoje é salvar a vida e quem está morrendo é o povo pobre. Hoje, quem vai morrer mais é o povo pobre. Sabe? Então, essas coisas é que me irritam profundamente, porque eu provei. Esse é o orgulho que eu tenho. Eu provei. E era uma coisa que eu queria provar, que o pobre não é problema nesse país. O pobre é solução. É só você dar uma chance. Dê uma chance ao pobre.
Dê uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de estudo, que você vai ver que ele não é mais burro do que ninguém. Muitas vezes ele é muito mais inteligente que aqueles que pensam que ele é burro. Então, esse povo, sabe, eu tenho orgulho de ter dado essa chance, tenho orgulho de dizer o seguinte, olha, sabe, o nordestino não deve nada para ninguém. O nordestino apenas precisa ser respeitado e tratado com decência. Então, muito obrigado pela entrevista. Quero que vocês saibam que eu estou à inteira disposição, quantas vezes for necessário. E, se Deus quiser, o nosso companheiro Anísio Maia pode se preparar, que se ele for candidato, eu estarei aí nas ruas de João Pessoa fazendo a campanha para ele. Muito obrigado, presidente. O Arapuã Verdade trouxe hoje a entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a avaliação Gutenberg e Luiz Torres, para finalizar. Wilson, é aqui um volume que não teve papel para anotar tanta coisa. O presidente, olha, vamos lá. O presidente falou em presunção de inocência para Queiroz, teve cautela em falar em Queiroz. Mas defendeu o impeachment de Bolsonaro. Defendeu o impeachment de Bolsonaro, falou em prisão de Moro, fez ali um registro em relação a Ciro Gomes, deu uma cacetada em Ciro, se não tivesse ido para Paris, né, se tivesse assumido suas responsabilidades, talvez o processo de 2018 tivesse sido outro. Aqui, para João Pessoa, deixou claro que a candidatura é sim do PT, João Pessoa, de Anísio, que vem para cá, e se houver aí aliança com o PSB, que seja no primeiro turno, no segundo, mas com o PT aí colocando sua candidatura, pontuou muito e falou que não está fora, o principal de tudo, não está fora do processo político, do debate político aqui no Brasil. E para Gutenberg Cardoso, o que é que fica dessa entrevista com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Gutenberg? A gente percebe que ele está muito afiado do ponto de vista político, ele está antenado com o que está acontecendo. Inclusive a fala dele com relação ao Queiroz e a história da família de Bolsonaro envolvida com Queiroz, ele tá antenado também, tendo os cuidados de preservar o direito de defesa, o contraditório, que muitas vezes foi negado também ao PT e negado também para Lula. No mais, ficou uma coisa clara, viu, Gutenberg, para mim, Wilson. Para 2022, o PT não tem essa historinha de ir para trás do balcão e ficar vendo o debate passar, não. Agora eu senti uma coisa. Se der para ele, ele é candidato. Tá afiado. Tá afiado. À vontade. E debate qualquer assunto. Pode falar em condenação, sentença, democracia, seja o que for, ele responde. Mas isso é bom. Botou o microfone para ele falar, aqui as mensagens